Minha filha esqueceu de desligar o telefone. Ouvi tudo. Está na hora de ele ir para um lar de idosos. Ele é um fardo. Não disse nada, mas naquele momento algo dentro de mim se partiu. Vendi a casa por 890 mil euros. Eles voltaram de uma viagem de negócios, sorrindo, mas uma surpresa os esperava. As chaves não encaixavam na fechadura. Encontraram um bilhete na porta e, depois de lê-lo, começaram a gritar. Então percebi que eles não deixariam isso passar facilmente. Isso era apenas o começo. O telefone tocou enquanto eu raspava o último pedaço de empadão do prato. A receita de empadão da Margarida, embora o meu nunca ficasse tão bom quanto o dela. Sem o toque dela, olhei para o identificador de chamadas e sorri, apesar de tudo. Pai, como você está? A voz da Catarina carregava aquele calor familiar que sempre apertava meu peito com amor e solidão. Acomodei-me na poltrona velha da Margarida, o couro desgastado de anos de sessões de leitura noturna dela. Você me conhece, querida. Acabei de jantar e estava prestes a ver as notícias. Não mencionei que era sobra de 3 dias atrás, nem que passei a maior parte da hora olhando para a foto da Margarida na lareira. Você está comendo o suficiente? Sabe, agora dá para pedir compras online, né? Eu te mostrei o aplicativo. Estou comendo bem, interrompi gentilmente. Embora ontem tenha tido um pequeno susto, esqueci de desligar o fogão sob a cafeteira. Ainda bem que senti o cheiro de queimado da sala. Houve uma pausa. Eu podia imaginá-la franzindo a testa, do jeito que herdou da mãe, com aquela ruguinha entre as sobrancelhas. Pai, talvez devêssemos conversar sobre alguém te visitar com mais frequência. O João acha... Estou bem, Catarina, de verdade. Como está a viagem de negócios? Estão em Faro, né? Sim, a conferência termina amanhã. O João tem lidado com a maioria das reuniões com clientes enquanto eu assisto a essas apresentações intermináveis sobre tendências de marketing digital. Ela riu, mas soava forçado. Olha, pai, preciso ir. O João e eu temos um jantar com possíveis investidores. Claro, querida, te amo. Também te amo, pai. Se cuida, tá? Ouvi um clique, depois ruídos abafados. Ela deve ter jogado o telefone na bolsa, pensei, estendendo a mão para desligar o meu. Mas então ouvi vozes, abafadas, mas claras o suficiente pelo microfone do telefone dela. João, você viu como ele está piorando? A voz da Catarina, sem mais aquele tom caloroso e carinhoso. Esqueceu o fogão ligado ontem. E se ele incendiar a casa? Minha mão congelou no aparelho. Um frio se espalhou pelo meu peito. Está na hora de um lar de idosos, Catarina, disse a voz do João, fria e objetiva. Ele está virando um fardo, você sabe disso. Seu pai é um bom homem, mas não pode mais viver sozinho. A casa vale quase 1 milhão agora. O tom da Catarina mudou para pura calculadora. Com o mercado de Lisboa, provavelmente conseguiremos 900 mil, talvez mais. Exatamente. João parecia satisfeito. Podemos vender, colocá-lo num lugar decente, não muito caro, e finalmente comprar aquela casa em Cascais que vimos com vista para o mar. Minha filha riu, realmente riu. Meu Deus, João, você tinha que ver ele hoje. Tão grato só por falar comigo. Ele não faz ideia do que estamos planejando. O telefone escorregou dos meus dedos entorpecidos, caindo no chão de madeira que a Margarida e eu instalamos juntos há 23 anos. Cada tábua colocada com minhas próprias mãos. Cada prego martelado pensando no futuro da nossa família. Sentei-me no silêncio repentino da minha casa vazia, olhando para a foto da Margarida. Seus olhos pareciam perfurar os meus com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Decepção, aviso, ou talvez apenas o conhecimento terrível de quem já deixou este mundo. O relógio de pêndulo no corredor, presente de aniversário de 15 anos da Margarida para mim, tiquetaqueava constantemente na escuridão crescente lá fora. Os primeiros grilos da primavera começaram sua canção noturna no jardim que a Margarida plantou e que eu ainda cuidava. Algo frio e duro se instalou no meu peito, substituindo o calor que senti ao ouvir a voz da minha filha momentos antes. Minhas mãos, calejadas de décadas de trabalho na construção, lentamente se fecharam em punhos. Eles achavam que eu era um fardo,
Achavam que eu estava confuso, indefeso, pronto para ser gerenciado e descartado. Já estavam gastando meu dinheiro, planejando sua nova vida na minha sepultura. Mas eu não estava morto ainda, e não estava nem de longe tão confuso quanto eles acreditavam. Não sei quanto tempo fiquei lá no escuro, com o rosto da Margarida me observando do porta-retrato na mesinha. A casa parecia diferente agora, como se as próprias paredes tivessem ouvido a traição da minha filha e estivessem prendendo a respiração. Minhas pernas pareciam instáveis quando finalmente me levantei para acender a lâmpada, a luz quente caindo sobre a sala de estar. Nós a mobiliamos peça por peça, cada item escolhido com cuidado e economizado com sacrifício. O sofá bordô onde a Catarina costumava se encolher fazendo lição de casa, a mesa de centro que construí na garagem, lixando-a enquanto ela brincava aos meus pés. Caminhei até a cozinha e abri a gaveta onde guardava recibos e papéis antigos. Meus dedos encontraram a pasta que eu procurava sem pensar. 20 anos de registros financeiros que nunca joguei fora, porque a Margarida sempre dizia: nunca se sabe quando você pode precisar deles. Universidade de Lisboa, recibos de mensalidades, 48 mil euros ao longo de 4 anos. Lembrava-me dos turnos dobrados, chegando em casa com pó de cimento no cabelo e gesso sob as unhas. A Margarida com café pronto, massageando meus ombros enquanto eu pagava as contas nesta mesma mesa da cozinha. Rui, você está se matando de trabalhar, ela disse uma noite, vendo-me calcular como pagar o semestre de primavera da Catarina. Ela merece mais do que tivemos, Margarida. Ela é inteligente o suficiente para qualquer coisa. Margarida beijou o topo da minha cabeça. Só não dê tanto a ela que ela esqueça de ser grata. Eu deveria ter ouvido, meu Deus, eu deveria ter ouvido. Os recibos do casamento também estavam lá. 32 mil euros por um dia. Eu disse a Catarina que podíamos pagar 5 mil, talvez 8, se nos apertássemos. Mas ela chorou, realmente chorou, querendo o casamento dos seus sonhos. Trabalhei fins de semana por 6 meses instalando pisos de madeira para um amigo empreiteiro que me pagava por fora. Papai, você é o melhor pai do mundo. Ela sussurrou durante nossa dança, com a cabeça no meu ombro, o vestido de noiva roçando meu smoking alugado. Nunca vou esquecer isso. Mas ela esqueceu, assim como esqueceu quem coassinou o empréstimo do primeiro carro dela quando seu crédito não era bom o suficiente. Assim como esqueceu quem fez ligações para conseguir aquele emprego em marketing quando ela ficou desempregada por 8 meses após a formatura. Encontrei os extratos bancários de 2 anos atrás, depois que o João perdeu seu cargo de consultor financeiro por razões que nunca explicaram completamente. Eles se mudaram temporariamente, só até o João encontrar algo novo. Nunca cobrei aluguel, paguei as contas de luz e água aumentadas, comprei mantimentos para 3 adultos, em vez de um viúvo solitário. O João batia no meu ombro e me chamava de homem mais generoso de Lisboa. A Catarina me abraçava e dizia: pai, vamos te pagar quando estivermos de pé. Eles estavam de pé há mais de 1 ano, ambos com bons empregos, ganhando mais do que eu jamais ganhei. Mas nunca mencionaram se mudar, nunca mencionaram me pagar. O jantar de aniversário de casamento que paguei no último mês? 200 euros naquele restaurante chique no Chiado, porque o João disse que eles mereciam comemorar. A conta do conserto do carro quando o BMW do João precisou de uma transmissão nova. 3 mil euros que esgotaram meu fundo de emergência. O Rui é como um pai para mim, João dizia aos amigos no último churrasco com o braço em volta dos meus ombros. Tenho sorte de ter casado com essa família. Eu estava orgulhoso, realmente orgulhoso de ser o sogro generoso, o homem que cuidava da família não importava o custo. Subi as escadas até o quarto que dividi com a Margarida, ainda intocado após 2 anos. A caixinha de joias dela na cômoda, os óculos de leitura dobrados ao lado do abajur. Abri a gaveta inferior onde guardava nossos papéis importantes e tirei a escritura original da casa. Rui e Margarida Santos, comprado em 1999, sem ônus, sem consignatários, sem complicações. Meu nome. Apenas. Agora que a Margarida se foi. De pé no quarto onde a Margarida passou seus últimos dias, cercado por tudo o que construímos juntos,
senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, afiada como vidro quebrado, mas por baixo, algo mais duro estava se formando. Eles queriam me internar e vender o trabalho da minha vida. Achavam que eu era velho demais, confuso demais, grato demais pela atenção deles para reagir. Olhei para a foto da Margarida na mesinha de cabeceira, lembrando sua voz de tantos anos atrás. Não dê tanto a ela que ela esqueça de ser grata. Bem, Margarida, nossa filha definitivamente esqueceu, mas estava prestes a lembrar que seu velho pai não era tão indefeso quanto ela pensava. Fui ao meu escritório em casa e peguei o cartão de visita que guardava na gaveta há 3 anos. Tomás Ferreira, advogado imobiliário. A Margarida insistiu que nos encontrássemos com ele após o diagnóstico de câncer dela, só para garantir que nossos assuntos estavam em ordem. Era hora de outra consulta. Na manhã seguinte, caminhei pela minha casa como um estranho, vendo-a pela primeira vez. Mas em vez de ver um lar, via o que a Catarina e o João viam: metros quadrados, valor de mercado, ativos líquidos. Na cozinha, passei a mão pelo tampo de granito que instalei, trabalhando à luz de lampião após meu turno regular, porque não podíamos pagar empreiteiros. A Margarida escolheu o padrão, cinza com veios dourados que captavam a luz da manhã. Ela fazia café nesse tampo todas as manhãs por 16 anos, até que o câncer tirou suas forças. Lembrei-me do Natal em que a Catarina, aos 3 anos, deu seus primeiros passos trôpegos aqui, da geladeira até os braços abertos da Margarida. Nós dois choramos de alegria, a Margarida pegando nossa filha e girando-a enquanto eu corria atrás da câmera. Nossa bebê está andando na nossa casa, Margarida sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto, na casa que construímos para ela. A sala de estar guardava 25 anos de manhãs de Natal. Ainda podia ver o rosto da Catarina, aos 7 anos, iluminado ao ver a casa de bonecas que passei 3 meses construindo na garagem, trabalhando em segredo depois que ela ia dormir. A Margarida costurou cortinas minúsculas para as janelas, fez móveis de papelão e retalhos de tecido. "Papai, é igual à nossa casa", Catarina gritou. E era. Eu fiz uma réplica perfeita, até a pequena janela saliente que representava o quarto dela. Aquela janela custou 6 meses de horas extras. A Margarida viu numa revista e se apaixonou pela ideia de ler ali à tarde. Aprendi a cortar ângulos que nunca havia cortado antes, medi e remedi até minhas costas doerem de tanto me arrastar pelo caixilho. "Rui, não podemos pagar por isso." Margarida preocupou-se quando me viu marcando medidas na parede. "Você quer? Você terá", disse a ela. "Vou dar um jeito." Subi as escadas até o antigo quarto da Catarina, ainda pintado do amarelo suave que ela escolheu para seu 16º aniversário, ainda decorado com fotos de amigos do secundário e memórias da universidade. O quarto onde a embalei nas noites de cólica quando bebê, onde a Margarida e eu a ajudamos com a lição de álgebra na pequena escrivaninha branca que construí para caber perfeitamente sob a janela. O quarto principal foi o mais difícil. O lado da Margarida na cama ainda tinha seu copo d'água na mesinha, seu marcador ainda na página 247 do romance que ela nunca terminou. Construí esses closets com minhas próprias mãos, projetados sob medida para a altura da Margarida. Suas roupas ainda estavam lá, ainda com o leve cheiro do perfume dela. Esse era o quarto onde planejamos nosso futuro, onde sussurramos sobre nossos sonhos para a Catarina, onde a Margarida morreu, segurando minha mão, enquanto as máquinas apitavam ao nosso redor. "Prometa que não vai deixar eles te explorarem", ela disse perto do fim, a voz quase um sussurro. "Você é bom demais, Rui, generoso demais. Prometa que vai cuidar de si mesmo." Prometi, mas não cumpri, não é? No meu escritório, encontrei a pasta de fotos da construção. A Margarida guardava fotos minhas, lançando os alicerces na primavera de 1999, 25 anos mais jovem e 20 quilos mais forte. Eu e minha equipe instalando a estrutura. A Margarida com seu capacete, trazendo limonada em dias quentes de verão, sua barriga começando a aparecer com a Catarina. Os registros financeiros daqueles anos contavam a história que as fotos da Margarida não podiam. Segundo a hipoteca, empréstimo pessoal do meu irmão,
A Margarida trabalhando meio período no agrupamento escolar para ajudar com os custos dos materiais. Comemos feijão com arroz por meses, dirigimos carros mantidos por orações e fita adesiva. Mas construímos essa casa com nosso suor, nosso sacrifício, nosso amor um pelo outro e pela família que estávamos criando. E agora minha filha, a bebê que deu os seus primeiros passos nesta cozinha, a criança que brincava no quintal que paisagiei à mão, queria vender tudo e me internar como um móvel inconveniente. Peguei o cartão de visita do Tomás Ferreira na gaveta da minha mesa. As bordas estavam gastas de 3 anos sendo manuseado, mas o número de telefone ainda estava claro. A Catarina e o João achavam que estavam lidando com um velho confuso, que ficaria grato por qualquer migalha de atenção que jogassem para ele. Achavam que eu era fraco, indefeso, pronto para entregar o trabalho da minha vida sem lutar. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Disquei o número do Tomás e ouvi o toque. Minha mão firme como pedra. Lá fora, a manhã de primavera estava clara e brilhante. O tipo de dia que a Margarida adorava. O tipo de dia para novos começos. Os escritórios de Ferreira e Associados ocupavam o 2º andar de um prédio de tijolos modesto na Avenida da Liberdade. O tipo de lugar especializado em ajudar pessoas comuns com problemas reais, não em impressionar clientes corporativos. Escolhi meu melhor terno, o cinza carvão que a Margarida escolheu para eu usar no funeral dela, e cheguei 15 minutos adiantado, minhas mãos tremendo levemente enquanto assinava na recepção. O Tomás Ferreira era mais jovem do que eu esperava, talvez 55 anos, com têmporas grisalhas e o comportamento paciente de um homem que já ouviu todas as histórias de horror familiares 2 vezes. Seu escritório era forrado de livros de direito e fotos de família, uma esposa, 2 adolescentes, um Golden Retriever. O tipo de vida normal que a Margarida e eu tentamos construir. Sênior Santos, bom te ver novamente, disse Tomás, servindo café de uma máquina pequena no canto, o aroma rico enchendo o espaço entre documentos legais e arquivos. Lembro de você e da Margarida de alguns anos atrás. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Aceitei o café, surpreso com o quão firme minha voz soava. Preciso discutir algo delicado sobre minha filha e meu genro. Tomás sentou-se atrás da sua mesa, caneta pronta. Estou ouvindo. Contei tudo. A ligação, a conversa que ouvi, os planos deles de vender minha casa e me colocar num lar de idosos. A expressão do Tomás não mudou, mas o vi balançar a cabeça levemente quando descrevi a ansiedade deles em gastar meu dinheiro na casa dos sonhos em Cascais. Infelizmente, Sr. Santos, esse cenário é mais comum do que você imagina, disse ele, colocando a caneta de lado e recostando-se na cadeira. Filhos adultos muitas vezes acham que sabem o que é melhor para seus pais idosos, especialmente quando há ativos valiosos envolvidos. Mas eles não podem fazer nada, podem, quero dizer, legalmente. Vamos começar pelo básico. A casa está registrada apenas no seu nome desde o falecimento da sua esposa, correto? Exato. A Margarida e eu éramos proprietários conjuntos, mas quando ela morreu, passou automaticamente para mim. Então, legalmente, sua filha e seu genro não têm nenhum direito sobre sua propriedade. Eles não podem vendê-la, não podem forçá-lo a ir para um lar de idosos, não podem tomar nenhuma decisão sobre seus bens sem seu consentimento explícito. Tomás pegou um bloco de anotações da gaveta e começou a escrever. A casa é sua. Ponto final. O alívio me inundou, seguido imediatamente por algo mais afiado. Então, se eu quisesse vender, poderia colocá-la no mercado amanhã se quisesse. É sua propriedade, sua decisão. Tomás olhou das anotações. Posso perguntar por que está considerando essa opção? Pensei na risada da Catarina quando me chamou de fardo, na frieza calculista do João ao avaliar meu valor, em 25 anos de sacrifício reduzidos a uma transação imobiliária. Eles acham que estou indefeso, confuso. Acham que podem me gerenciar como um bem qualquer. Minhas mãos apertaram a xícara de café. Talvez seja a hora de mostrar a eles o quão lúcida minha mente ainda é. Tomás ficou quieto por um momento, estudando meu rosto.
O mercado imobiliário de Lisboa está muito forte agora, especialmente no seu bairro. As propriedades estão sendo vendidas em dias, muitas vezes por ofertas em dinheiro acima do preço pedido. Ele pausou. Se você estivesse falando sério sobre vender rapidamente, antes que sua filha e seu genro voltassem da viagem, o quão rápido poderia ser? Com o comprador certo, e há muitos investidores procurando propriedades como a sua, poderíamos fechar a venda em 1 semana, talvez menos. Tomás se inclinou para a frente. Mas, Senhor Santos, essa é uma decisão importante. Uma vez que vender, não há volta. Construí aquela casa com minhas próprias mãos, Sr. Ferreira. Cada tábua, cada prego, cada detalhe personalizado. Sei exatamente o que estou fazendo. Passamos a próxima hora discutindo questões práticas, estimativas de valor de mercado, redes de compradores em dinheiro, requisitos legais. Tomás explicou que poderia ter tudo preparado em 24 horas se eu estivesse sério sobre prosseguir. A consulta custa 200 euros, disse ele enquanto eu me preparava para sair. Se decidir seguir em frente, isso será descontado das taxas legais da venda. Paguei em dinheiro, sentindo-me mais lúcido do que em meses. Caminhando até meu carro sob o sol de primavera, senti meu telefone vibrar no bolso. O nome da Catarina apareceu na tela, e pela primeira vez desde a traição, sorri. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Eu podia imaginá-la num saguão de hotel em Faro, provavelmente olhando o relógio, imaginando por que seu velho pai grato não estava correndo para atender. Que se perguntasse, que ela e o João fizessem seus planos sobre meu futuro, minha casa, minha vida. Eles estavam prestes a receber a surpresa de suas vidas. O telefone continuou tocando enquanto eu entrava no carro, o cartão de visita do Tomás Ferreira seguro na minha carteira e um plano se formando na minha mente que ensinaria a minha filha ingrata exatamente com quem ela estava lidando. Eu construí minha vida do zero uma vez antes. Certamente poderia destruí-la e reconstruí-la nos meus próprios termos. O telefone finalmente parou de tocar, mas eu sabia que ela ligaria novamente. Ela sempre ligava quando precisava de algo do velho pai. Desta vez, ela ia receber muito mais do que esperava. Quando cheguei à minha garagem, a confiança substituiu o tremor nas minhas mãos. As palavras do Tomás ecoavam na minha mente. É sua propriedade, sua decisão. 25 anos de dúvidas e hesitações se dissiparam como a neblina matinal de Lisboa. Estava destrancando a porta da frente quando o telefone tocou novamente. Pela janela podia ver ele vibrando na bancada da cozinha onde o deixei. O nome da Catarina brilhava na tela e pela primeira vez desde a traição, sorri. Que ela esperasse um pouco. Que se perguntasse por que seu velho pai grato não estava correndo para atender. Servi-me um copo d'água, respirei fundo e atendi no sexto toque. Pai, até que enfim. A voz da Catarina praticamente brilhava com entusiasmo artificial. Estava começando a me preocupar quando você não atendeu antes. Desculpe, querida. Estava resolvendo algumas coisas. Mantive o tom caloroso, avuncular. Como o Faro está te tratando? Você sabe como são essas conferências de negócios, mas olha, tenho uma notícia maravilhosa. Ela pausou para efeito dramático. O João e eu estamos planejando algo muito especial para você. Apertei o telefone com mais força, meus nós dos dedos embranquecendo. Nós queremos te levar para umas férias. Você merece descanso e relaxamento depois de tudo que passou desde que a mamãe morreu. A voz dela carregava aquela simpatia ensaiada que agora eu reconhecia como manipulação. Encontramos um lugar lindo, é como um resort, mas com equipe médica à disposição, só por precaução. Um resort com equipe médica. Minha mandíbula apertou tanto que achei que meus dentes poderiam rachar. Parece adorável, querida. Vocês realmente não precisavam se dar a esse trabalho por mim. Bobagem. Você é da família. A voz do João veio ao fundo. Ele devia estar ouvindo no viva voz. Já fizemos todos os arranjos. Quando vocês estão pensando? Consegui dizer, sabendo muito bem que eles me queriam fora antes de voltarem para reivindicar sua herança. Bem, devemos estar de volta até sexta-feira, disse Catarina. Esperávamos que você estivesse pronto até lá.
Só leve algumas roupas e itens pessoais, sabe? O essencial. O essencial, não os álbuns de fotos que a Margarida organizou com tanto carinho. Não os móveis que construí com minhas próprias mãos. Apenas o essencial para um velho sendo despachado para morrer. Na verdade, Catarina, também tenho uma surpresa para vocês quando voltarem. Nossa, pai, que tipo de surpresa? Ela parecia genuinamente satisfeita, provavelmente imaginando que eu assinei papéis ou facilitei o trabalho deles de alguma forma. Caminhei até a janela saliente que construí para a Margarida, olhando o jardim que ela plantou, o balanço da varanda onde passamos inúmeras noites planejando nosso futuro. É algo que venho trabalhando desde nossa última conversa. Acho que vocês vão ficar muito surpresos. Você é tão querido, pai. Vamos conversar sobre tudo quando chegarmos, tá? Descanse e nós cuidamos do resto. Querido. Ela me chamou de querido enquanto planejava roubar minha vida. Vou descansar, querida. Te amo. Também te amo, pai. Até sexta. A ligação terminou e coloquei o telefone na mesa com mãos mais firmes do que nas últimas semanas. Fui ao meu escritório e abri meu portátil, a tela ganhando vida com possibilidades que nunca considerei antes. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento antes de digitar Agentes Imobiliários Lisboa. Os resultados da busca encheram minha tela como munição numa guerra que eu finalmente estava pronto para lutar. Sempre fui metódico. 25 anos como engenheiro de construção me ensinaram a pesquisar minuciosamente antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, essa natureza metódica serviria a um propósito diferente. Cliquei em perfis de agentes comparando taxas de sucesso e depoimentos de clientes, como costumava comparar fornecedores de aço estrutural. Bairro Alto, Lapa, Campo de Ourique. Bairros onde casas eram vendidas pelo tipo de dinheiro que a Catarina e o João já estavam gastando em seus sonhos. Um nome aparecia constantemente nos melhores resultados. Bruno Costa, 43 anos, especializado em vendas rápidas, média de 18 dias do anúncio ao fecho. Sua foto mostrava um sorriso profissional e olhos confiantes, o tipo de homem que fazia as coisas acontecerem rápido. Seus depoimentos eram exatamente o que eu precisava ver. O Bruno vendeu nossa casa em 6 dias. Comprador em dinheiro alinhado em 48 horas. Fecho tranquilo, sem complicações. Fitei o número de telefone direto dele, destacado abaixo de suas credenciais. Era isso, o momento que colocaria tudo em movimento. Uma vez que fizesse essa ligação, não haveria volta para ser o velho grato e manejável que minha filha esperava. A foto da Margarida na minha mesa parecia me observar. Quase podia ouvir sua voz. Rui, tem certeza disso? Eu tinha certeza. Mais certeza do que tive de qualquer coisa desde o funeral dela. Disquei o número do Bruno Costa com dedos firmes. Bruno Costa, Imobiliária Costa. Como posso ajudar? Sênior Costa. Meu nome é Rui Santos. Estou interessado em vender minha casa rapidamente. Quão rápido essas coisas realmente podem acontecer? Bem, senhor Santos, isso depende de vários fatores, mas com a propriedade certa e a estratégia de preço, já fechei negócios em até 10 dias com compradores em dinheiro. Que tipo de prazo você está considerando? 10 dias. Meu coração batia forte contra as costelas. Tão rápido assim? Absolutamente. O mercado de Lisboa está extremamente aquecido agora, especialmente para propriedades bem mantidas em bairros consolidados. Pode me contar um pouco sobre sua casa? Olhei ao redor da minha cozinha, vendo-a pelos olhos de um comprador pela primeira vez. 2 andares, 320 metros quadrados, construída em 1999, área do Campo de Ourique, 3 quartos, 2 casas de banho e meia. Eu a mantive bem. Fiz a maior parte do trabalho eu mesmo ao longo dos anos. A voz do Bruno ficou mais aguçada com interesse. Parece exatamente o que vários dos meus investidores estão procurando. Proprietário original, bem mantida, bairro consolidado. Esses são pontos de venda premium. Você estaria interessado numa avaliação da propriedade? Quão rápido você poderia vir? Posso estar aí esta tarde, se estiver disponível. Digamos 3 horas? Olhei o relógio.
Era pouco depois do meio-dia. 3 horas é perfeito. Deixe-me dar o endereço. Depois que desliguei, sentei-me no silêncio repentino da minha cozinha. A magnitude do que coloquei em movimento começava a se assentar no meu peito. Em 3 horas, um estranho caminharia pela casa que a Margarida e eu construímos juntos, atribuindo valores em euros às nossas memórias. Passei as 2 horas seguintes limpando obsessivamente velhos hábitos dos tempos da Margarida, quando ela insistia que a casa estivesse impecável para qualquer visitante. Limpei a janela saliente, arrumei as almofadas no sofá, garanti que cada superfície brilhasse, mas essa limpeza parecia diferente. Não estava preparando para convidados, estava preparando para uma execução. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Alisei minha camisa, respirei fundo, sentindo o aroma dos sachês de lavanda da Margarida, ainda guardados no armário de roupa, e caminhei até a porta da frente. Minha mão tremia levemente ao segurar a maçaneta de latão que instalei há 15 anos. Além dessa porta, esperava minha salvação ou minha danação. Girei a maçaneta e abri a porta para meu futuro. O Bruno Costa parecia exatamente com a foto, profissional, mas acessível, pouco mais de 40 anos, com a postura confiante de anos de negócios bem-sucedidos. Ele carregava uma pasta de couro e um tablet, e no momento em que entrou, seus olhos se arregalaram. Nossa! Ele parou no hall de entrada, seu olhar viajando pelo acabamento da moldura que instalei à mão até os pisos de madeira que a Margarida e eu escolhemos juntos. Sênior Santos, isso é exatamente o que eu esperava. Observei-o absorver os detalhes. A maneira como a luz da tarde entrava pela janela saliente da Margarida. O fluxo perfeito da sala de estar para a sala de jantar que consegui ao remover uma parede estrutural e instalar uma viga. Sua apreciação era genuína, profissional. Você não estava brincando sobre manter este lugar. Ele pegou o tablet e começou a tirar fotos. Esses pisos de madeira são originais? Instalei em 2001. A Margarida queria algo que durasse. Então fomos com carvalho maciço de 3/4 de polegada. Eu me vi caindo no ritmo familiar de discutir meu trabalho, orgulhoso, apesar de tudo o que estava acontecendo. E essa cozinha? Bruno parou no tampo de granito, passando a mão pela borda. Instalação personalizada? Cada centímetro. A Margarida escolheu o padrão, disse que os veios dourados lembravam a luz do sol. Minha voz falhou levemente. Passei 3 fins de semana acertando as medidas. Bruno digitava anotações no tablet, fotografando os armários personalizados, testando torneiras e tomadas com a minuciosidade de quem sabia o que os compradores queriam. Sênior Santos, vou ser honesto. Em meus 15 anos fazendo isso, raramente vejo propriedades mantidas nesse padrão. Sou engenheiro, fui engenheiro. Acredito em fazer as coisas direito na primeira vez. Isso aparece. Ele gesticulou para a sala de estar. Posso? Assenti, seguindo-o enquanto ele admirava o plano aberto, as estantes embutidas ladeando a lareira, a forma como as escolhas de decoração da Margarida transformaram nosso projeto de construção num lar. Essa janela saliente é trabalho personalizado. Construí para minha esposa. Ela queria um canto de leitura. Eu podia imaginá-la ali com seus romances de mistério e chá da tarde, os óculos de leitura no nariz. Bruno estava tirando medidas agora, sua excitação mal contida. Sênior Santos, preciso te mostrar algumas vendas comparáveis. Ele abriu listagens no tablet. Propriedades semelhantes nesta área estão sendo vendidas por 850 mil a 920 mil euros. Meu peito apertou. Era mais do que a Catarina e o João estimaram na conversa cruel deles. Mas, dado o estado e os recursos personalizados da sua casa, estou pensando em precificá-la em 890 mil euros. Isso deve vendê-la rapidamente enquanto te dá o melhor valor. 800 milioner euro. Sentei-me pesadamente na cadeira de leitura da Margarida, os números girando na minha cabeça. Tanto assim, consegui dizer. Sênior Santos, você está sentado numa mina de ouro.
Propriedades como essa não aparecem no mercado com frequência, especialmente nesse estado. A voz do Bruno carregava a confiança de quem conhecia o negócio. Na verdade, tenho um grupo de investidores que está procurando exatamente esse tipo de propriedade. Que tipo de grupo de investidores? Eles são especializados em propriedades de aluguel de alta qualidade em bairros consolidados. Pagam em dinheiro, sem contingências de financiamento, sem negociações de reparos. Podem fechar em 10 dias úteis. 10 dias úteis. A Catarina e o João voltariam de Faro em 8 dias, esperando encontrar seu pai grato e manejável, pronto para ser despachado para o resort deles. Qual é a pegadinha? Por que tão rápido? Bruno sorriu. Sem pegadinha. Dinheiro significa sem atrasos de empréstimo, sem contingências de avaliação que poderiam matar o negócio. Eles fazem suas próprias inspeções, mas, francamente, sua casa está em melhor estado do que muitas construções novas que vejo. Olhei ao redor da sala de estar, onde a Catarina deu seus primeiros passos, onde a Margarida e eu recebemos manhãs de Natal e festas de aniversário, e tardes tranquilas de domingo, lendo o jornal juntos. Quando eu precisaria sair? O contrato padrão te dá 30 dias após o fecho, mas eles são flexíveis se precisar de mais tempo. O principal é obter um título limpo e completar a papelada. Pensei na voz da Catarina ao telefone, me chamando de querido enquanto planejava roubar minha vida. Pensei no cálculo frio do João, me reduzindo a um fardo a ser gerenciado. Pensei no aviso da Margarida sobre ser generoso demais, confiante demais. Vamos fazer isso. A máscara profissional do Bruno escorregou por um momento, revelando uma excitação genuína. Excelente escolha, Sr. Santos. Deixe-me ligar para eles agora. Observei-o discar, ouvi-o descrever minha propriedade com o entusiasmo de alguém que encontrou um tesouro enterrado, área do campo de Ourique, proprietário original, condição impecável, recursos personalizados por toda parte. Ele terminou a ligação com um grande sorriso. Eles querem seguir em frente imediatamente. Posso ter os contratos iniciais prontos até amanhã de manhã. O sol estava se pondo pela janela saliente da Margarida, lançando uma luz dourada pela sala onde acabara de concordar em vender 25 anos da minha vida. Mas pela primeira vez desde aquela ligação devastadora, sentia algo que estava faltando há muito tempo. Controle. Que tal 9 horas da manhã? A pergunta pairou no ar como fumaça, e percebi que o Bruno estava esperando por uma resposta que mudaria tudo. O relógio de pêndulo no corredor, presente de 15 anos de casamento da Margarida para mim, tiquetaqueava constantemente no silêncio. 9 horas parece perfeito. Depois que o Bruno saiu com promessas de contratos e prazos de fecho, fiquei sozinho na casa que logo pertenceria a outra pessoa. A luz da noite pelas janelas da Margarida pintava tudo de dourado, como uma fotografia de uma vida que eu estava prestes a deixar para trás. Mas não era tristeza que eu sentia, era antecipação. O Bruno chegou na manhã seguinte com contratos, um notário e café para todos, o tipo de eficiência profissional que eu sempre respeitei. Li cada linha com a minuciosidade que me fez um bom engenheiro, verificando detalhes como costumava verificar plantas. Preço de venda? 808 miljoner euro. Compra em dinheiro? Data de fecho? 10 dias úteis a partir da assinatura. A notária, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, me guiou por cada assinatura. Contingências mínimas, apenas a busca de título e a vistoria final. E posso permanecer na casa por 30 dias após o fecho, se necessário. Correto, Sr. Santos, embora a maioria dos vendedores prefira se mudar mais cedo do que tarde por tranquilidade. Tranquilidade. Quase ri. A única tranquilidade que eu teria viria de ver as caras da Catarina e do João quando descobrissem o que seu fardo havia feito. Assinei meu nome com mãos firmes, e assim, o processo estava em andamento. Os primeiros 3 dias passaram num borrão de papelada e inspeções. A empresa de títulos começou a busca por décadas de registros. Os investidores enviaram sua equipe, um grupo educado que admirou meu trabalho e não encontrou nada para reclamar. Seu sogro realmente sabia o que estava fazendo, um deles disse ao outro, assumindo que eu já estava fora,
Esses pisos, esse trabalho elétrico, tudo de alta qualidade. Do quarto ao sexto dia, tornei-me um homem com uma missão secreta. Pesquisei apartamentos online procurando algo pequeno, mas confortável, onde pudesse recomeçar com quase 900 mil euros no banco. Encontrei um lugar em Telheiras, uma comunidade para idosos com campos de golfe e um centro comunitário, o tipo de lugar que a Margarida e eu às vezes falávamos para nossos anos dourados. Também liguei para depósitos, planejando quais coisas da Margarida eu guardaria e quais deixaria para os novos proprietários. A louça dela, com certeza, a caixinha de joias, os álbuns de fotos, o essencial de uma vida vivida juntos. Do 7º ao 9º dia, veio uma confiança estranha que eu não sentia há anos. Cada manhã, eu acordava sabendo que estava um passo mais perto da liberdade, um passo mais perto de mostrar à minha filha que seu velho pai confuso era mais esperto do que ela jamais imaginou. A senhora Almeida, da casa ao lado, notou a movimentação, perguntou sobre os inspetores e as pessoas de aparência oficial. Apenas alguns trabalhos sendo feitos, disse a ela, odiando a meia-verdade, mas sabendo que a verdade completa se espalharia pelo bairro antes que eu estivesse pronto. No 8º dia, o Bruno ligou com a confirmação final. Tudo está no caminho para o fecho amanhã, Sr. Santos. Os compradores estão encantados com os resultados da inspeção. A transferência bancária será concluída no mesmo dia. Você terá acesso aos fundos imediatamente. Naquela noite, fiz uma mala com roupas e itens pessoais. Não porque estava me mudando ainda, mas porque queria estar pronto para qualquer coisa. Olhei para a foto da Margarida na nossa cômoda e sussurrei. Espero que entenda o que estou fazendo. A sexta-feira chegou clara e brilhante, o tipo de dia de primavera que a Margarida dizia ser Lisboa no seu melhor. Vesti-me cuidadosamente com meu melhor terno, não o do funeral, mas o azul marinho que a Margarida comprou para a formatura da Catarina. O escritório da empresa de títulos era todo eficiência profissional e parabéns. Os compradores foram representados por sua advogada, uma mulher astuta que verificou cada documento. O Bruno lidou com a papelada como um maestro conduzindo uma orquestra. Sênior, Santos, se assinar aqui e rubricar ali. Cada assinatura parecia cortar uma corrente. A transferência da escritura, o demonstrativo de liquidação, o reconhecimento final de que a Rua do Alecrim, 1247, não pertencia mais a Rui Santos. E esta é a confirmação da sua transferência bancária. 890 mil euros, menos custos de fecho, foram depositados na sua conta. Fitei os números no papel. Mais dinheiro do que já vi num só lugar. Mais dinheiro do que a Catarina e o João sonharam que seu fardo poderia acessar. Apertamos as mãos, todos satisfeitos com a transação tranquila. O Bruno me acompanhou até meu carro, prometendo manter contato se eu precisasse de serviços imobiliários novamente. Você fez a escolha certa, Sr. Santos. Às vezes, um recomeço é exatamente o que precisamos. Dirigi para casa pelos bairros que conhecia há 25 anos, passando pela escola primária onde a Catarina aprendeu a ler, pelo parque onde Ana Margarida e eu caminhávamos todo domingo de manhã. Mas, em vez de nostalgia, senti libertação. Estacionei na minha garagem e sentei no carro, olhando para a casa que não era mais minha. As chaves da porta da frente pesavam na minha palma. Mas amanhã eu as entregaria aos novos proprietários e deixaria este capítulo da minha vida. A Catarina e o João deveriam voltar de Faro em 3 dias. Chegariam esperando encontrar seu pai grato e manejável, pronto para ser despachado para o resort deles. Em vez disso, encontrariam uma casa vazia e uma lição que nunca esqueceriam. Saí do carro e caminhei até a porta da frente, pegando meu telefone para fazer a próxima ligação, num plano que estava funcionando melhor do que jamais esperei. O motor tiquetaqueava enquanto esfriava na garagem, mas eu não conseguia me forçar a desligá-lo. Sentei olhando para a casa que construí com minhas próprias mãos, a casa que agora pertencia a estranhos, a casa onde a Catarina e o João esperavam voltar e encontrar seu pai grato e manejável esperando para ser despachado. As chaves da porta da frente pareciam chumbo na minha palma. Novos proprietários ou não, eu ainda tinha acesso por 30 dias.
tempo suficiente para completar o que comecei. Dirigi até o café na Avenida Almirante Reis e estacionei no estacionamento, mãos firmes, enquanto discava para um serviço de serralheiro 24 horas. A taxa de urgência custaria 200 euros extras, mas o dinheiro não era mais uma preocupação. Serralheiro de emergência AAA. Aqui é o Eduardo falando. Preciso trocar todas as fechaduras das portas hoje. É urgente. Que tipo de prazo estamos falando, senhor? O mais rápido possível. Posso pagar em dinheiro. Posso estar aí em 2 horas. Endereço? De volta a casa, esperei pelo Eduardo no meu carro, observando a senhora Almeida regar seu jardim ao lado. Ela acenou e eu acenei de volta, meu peito apertado com a consciência de que estava mentindo para todos que se importavam comigo. O Eduardo chegou numa van cheia de ferramentas e ferragens, um homem na casa dos 50 que claramente já viu todo tipo de emergência de fechadura que Lisboa tinha a oferecer. Problema de segurança, senhor? Perguntou, estudando a porta da frente. Situação de nova propriedade. Melhor prevenir do que remediar. Ele assentiu, como se já tivesse ouvido isso antes, e começou a trabalhar. Observei-o remover as fechaduras que instalei há 15 anos. O latão que a Margarida escolheu porque combinava com a aldrava da porta. São fechaduras de qualidade, Eduardo comentou enquanto trabalhava. Alguém sabia o que estava fazendo quando as instalou. Fui eu. Gosto das coisas bem feitas. As novas fechaduras eram prateadas em vez de latão, modernas em vez de tradicionais. Clicavam diferente quando o Eduardo as testava, um som mais afiado e mecânico que as antigas. Aqui estão suas novas chaves, senhor. 3 cópias de cada. Porta da frente, porta dos fundos e entrada lateral da garagem. Eduardo me entregou um molho de chaves que pareciam estranhas na minha palma. Serão 450 euros com a taxa de emergência. Paguei em dinheiro da minha carteira, sabendo que não haveria rastros ligando Rui Santos a essa transação. Depois que o Eduardo saiu, fiquei na minha casa vazia e comecei a parte mais difícil, empacotar 25 anos de vida no que eu podia carregar. A caixinha de joias da Margarida foi a primeira na mala, junto com nossas fotos de casamento e o romance que ela lia quando morreu, o marcador ainda na página 247. Meus certificados de engenharia, nossos documentos importantes, o livro de receitas favorito da Margarida, com anotações manuscritas nas margens. Deixei quase todo o resto. Os móveis que contavam nossa história teriam que ficar. Os álbuns de fotos narrando a infância da Catarina. As roupas da Margarida ainda penduradas no nosso armário, ainda com o leve cheiro do perfume dela. Enquanto empacotava, liguei para os apartamentos Solar do Tejo no meu telefone, explicando que precisava de um apartamento de 1 quarto mobiliado imediatamente. Temos uma unidade adorável disponível para ocupação imediata, disse a senhora Costa, a gerente da propriedade. Contrato mensal, se preferir flexibilidade. Vou querer. Encontrei a senhora Costa no complexo de apartamentos 1 hora depois. Um prédio modesto, mas limpo, projetado para idosos, com um centro comunitário e jardins bem cuidados. A unidade de 1 quarto era simples, mas confortável, mobiliada com tudo o que eu precisava para recomeçar. Depósito em dinheiro está perfeitamente bem, Sr. Santos. Quando gostaria de se mudar? Hoje à noite. As sobrancelhas da senhora Costa subiram levemente, mas ela não fez perguntas. Assinei o contrato e entreguei o aluguel do primeiro mês mais o depósito, quase 3.000 euros, que teriam parecido impossíveis de gastar casualmente há 2 semanas. Carregando meu carro no crepúsculo, percebi a senhora Almeida observando da janela. Ela acenou novamente e senti o peso de todas as relações que estava cortando, todas as conexões que a Catarina e o João me forçaram a romper. Fiz um último passeio pelos quartos vazios, meus passos ecoando diferente agora que a casa pertencia a outra pessoa. Na cozinha, onde a Margarida ensinou a Catarina a fazer biscoitos de Natal. Na sala de estar, onde vimos a Catarina abrir presentes na manhã de Natal. No nosso quarto, onde a Margarida deu seu último suspiro enquanto eu segurava sua mão. Desculpe-me, querida, disse em voz alta para a memória da Margarida, mas você entenderia. Sempre disse que eu era generoso demais para o meu próprio bem.
Tranquei as novas fechaduras e dirigi para longe da Rua do Alecrim, talvez pela última vez. Meu retrovisor cheio da vida que estava deixando para trás. O sol estava se pondo quando cheguei ao solar do Tejo, meu carro carregado com os itens essenciais da minha existência. Levei minha mala até a porta do meu novo apartamento, atrapalhando-me com chaves desconhecidas para fechaduras desconhecidas. Dentro do pequeno apartamento deixei a mala no chão e imediatamente peguei meu telefone. A fase final do meu plano exigia mais uma ligação. Mais uma peça do quebra-cabeça que daria a Catarina e ao João a surpresa de suas vidas. O apartamento parecia um quarto de motel, funcional, mas sem alma, com móveis genéricos e o leve cheiro de limpador de carpete industrial. Fiquei segurando meu telefone, a foto da Margarida já posicionada na mesinha de cabeceira, tentando decidir qual banco protegeria melhor quase 900 mil euros das crianças que achavam que mereciam isso. Abri meu portátil na pequena mesa de jantar e comecei a pesquisar bancos especializados em grandes depósitos. O Banco Comunidade de Lisboa chamou minha atenção. Menor que as grandes redes, com foco em serviço personalizado e discrição. Exatamente o que eu precisava. Banco Comunidade de Lisboa, divisão de Private Banking. Aqui é o David Mendes. Sênior. Mendes, meu nome é Rui Santos. Preciso abrir uma conta para um depósito substancial, cerca de 890 mil euros. A breve pausa do outro lado me disse que o David estava recalculando seu dia. Ficaríamos absolutamente encantados em trabalhar com você, senhor. Santos, quando seria conveniente para uma consulta? Segunda-feira de manhã, 9 horas? Perfeito, terei tudo preparado. O fim de semana se estendia à minha frente como um território desconhecido. Eu nunca vivi em nenhum lugar além da casa que a Margarida e eu construímos juntos. Este pequeno apartamento parecia um exílio, mas era um exílio por escolha. Minha escolha, não deles. Na manhã de sábado, fiz café na kitchenette desconhecida e desempacotei metodicamente minhas coisas. A caixinha de joias da Margarida na cômoda, meus prêmios de engenharia na estante, nossa foto de casamento ao lado da cama, onde eu dormiria sozinho, num espaço que nunca conheceu a presença da Margarida. Fui ao supermercado e comprei comida para uma pessoa, refeições simples, nada que exigisse o tipo de cozimento que a Margarida amava. O caixa, um jovem com olhos gentis, perguntou se eu era novo na área. Acabei de me mudar, disse a ele, começando do zero. Na manhã de domingo descobri uma cafeteria chamada Sabores e Vistas, a 3 quarteirões do meu apartamento. A barista, uma jovem chamada Sofia, com mechas roxas no cabelo, fazia o tipo de café forte que eu preferia. Você é novo por aqui, ela observou, não intrometida, apenas amigável. Engenheiro aposentado, disse, procurando uma vida mais tranquila. Bem, encontrou o bairro certo para isso. A maioria dos nossos clientes é bem calma. Sentei-me à janela com meu café, observando pessoas passearem com cachorros e empurrarem carrinhos de bebê, vivendo o tipo de manhã de sábado normal que a Margarida e eu costumávamos valorizar. Mas, em vez de tristeza, senti algo que não experimentava há meses. Antecipação. Na segunda-feira de manhã, vesti meu melhor terno e dirigi até o Banco Comunidade de Lisboa. O David Mendes era mais jovem do que eu esperava, talvez 45 anos, com o tipo de calor profissional que vinha de lidar com as economias de vida das pessoas. Sênior Santos, o que o traz ao Banco Comunidade de Lisboa? Recentemente vendi minha casa. Preciso de um recomeço com uma instituição que valorize relações pessoais acima de taxas de transação. David assentiu com genuíno entendimento. Nós especializamos exatamente nesse tipo de serviço. Conte-me sobre suas necessidades. Expliquei minha situação cuidadosamente. Um viúvo que vendeu a casa da família e precisava de um banco seguro e acessível. O David fez perguntas ponderadas, nunca se intrometendo além do necessário para a abertura da conta. Vou precisar transferir os fundos do meu banco anterior, expliquei. Sem problema algum. Podemos iniciar essa transferência hoje e os fundos devem estar liberados até quarta-feira. O Dave preparou a papelada com eficiência silenciosa. Banco online,
cartão de débito e talão de cheques, todos serviços padrão. Dado o valor, também recomendaria nosso pacote de conta premium para recursos de segurança adicionais. Assinei documentos que me tornaram um cliente oficial do Banco Comunidade de Lisboa. Número de cliente 847.293, com acesso a quase 900 mil euros, que a Catarina e o João nunca veriam. Terça e quarta-feira passaram no ritmo estranho da minha nova rotina. Café da manhã nos Sabores e Vistas. A Sofia lembrando meu pedido e perguntando sobre meu fim de semana. Caminhadas à tarde pelo bairro, descobrindo um pequeno parque com bancos onde outros aposentados alimentavam pombos e liam jornais. Na tarde. De quarta-feira, o David ligou com a notícia que eu estava esperando. Sênior Santos, seus fundos foram liberados com sucesso. Sua conta está totalmente ativa. Desliguei e olhei ao redor do meu pequeno apartamento, para a foto da Margarida me observando da mesinha de cabeceira, para a vida simples que eu estava construindo dos destroços da traição da minha filha. Pela primeira vez desde a morte da Margarida, senti-me verdadeiramente no controle do meu próprio destino. Na noite de quarta-feira, sentei-me na minha única cadeira, não a cadeira de leitura da Margarida, não a poltrona onde ouvia a traição da Catarina, apenas uma cadeira simples num quarto simples que pertencia inteiramente a mim. Abri meu portátil e digitei câmeras de vigilância mini na barra de pesquisa. Meus dedos pairaram sobre o teclado, sabendo que o que eu estava prestes a comprar capturaria o ato final da minha vingança. A Catarina e o João voltariam na sexta-feira, esperando encontrar seu velho pai grato pronto para ser gerenciado. Em vez disso, descobririam que seu fardo se tornara seu maior problema. Os resultados da busca encheram minha tela com dezenas de opções de vigilância, de câmeras de segurança óbvias a dispositivos disfarçados de objetos do dia a dia. Após 30 minutos de pesquisa, encontrei o que precisava. Uma mini câmera sem fio, escondida dentro do que parecia um carregador de telefone. As especificações eram perfeitas para minha mente de engenheiro. Habilitada para Wi-Fi com controle por aplicativo de smartphone, gravação ativada por movimento, bateria de 12 horas e qualidade de vídeo cristalina. Mais importante, podia transmitir imagens ao vivo diretamente para meu telefone de qualquer lugar com internet. Encomendei com envio expresso, pagando 40 euros extras para garantir a entrega na quinta-feira. O custo total foi de 149 euros, um valor que teria me feito hesitar há 2 semanas, mas que agora mal registrei. Com a câmera encomendada, passei ao próximo elemento crucial. O bilhete que explicaria tudo a Catarina e ao João quando descobrissem que suas chaves não funcionavam mais. O primeiro rascunho era muito raivoso, cru demais com a dor da traição deles. O segundo era muito frio, sem a devastação pessoal que eles causaram. No terceiro rascunho, encontrei o tom certo, digno, mas devastador. Amoroso, mas final. Escrevi com minha cuidadosa caligrafia de engenheiro, que a Margarida sempre admirou. Querida Catarina e João, se estão lendo isso, significa que meu plano funcionou perfeitamente. Ouvi sua conversa telefônica sobre me colocar num lar de idosos porque estou me tornando um fardo. Ouvi vocês calculando quanto dinheiro ganhariam vendendo minha casa. A casa foi vendida por 890 mil euros em dinheiro. O dinheiro está seguro na minha nova conta bancária, onde permanecerá. Mudei-me para um lugar onde sou apreciado, não tolerado. Não se preocupem comigo, preocupem-se com sua própria situação de moradia. Suas coisas foram empacotadas e estão armazenadas na Lisboa, mudanças e armazenagem, na Avenida Almirante Reis. Vocês têm 30 dias para reclamá-las antes que as taxas de armazenamento comecem. Dei tudo o que tinha por 42 anos. Vocês me retribuíram planejando me internar para roubar o trabalho da minha vida. Espero que a lição tenha valido o custo. Com amor, pai. Na manhã de quinta-feira, o caminhão da FedEx chegou ao meu apartamento com uma pequena caixa contendo meu equipamento de vigilância. Passei 1 hora na minha cozinha testando o dispositivo e aprendendo o aplicativo do smartphone. A qualidade do vídeo era notavelmente clara, o áudio nítido o suficiente para captar conversas sussurradas.
Na tarde de quinta-feira, dirigi até minha antiga casa pela última vez. Usei o controle da garagem que nunca dei a Catarina e ao João, estacionando dentro para evitar perguntas dos vizinhos. Minhas mãos tremiam levemente enquanto me aproximava da porta da frente com minhas novas chaves. Dentro, a casa ainda cheirava a lar. Os sachês de lavanda da Margarida, o óleo de limão que usava nos móveis de madeira, o leve resíduo de 25 anos de jantares em família. Mas havia novas adições que apertavam meu peito. As malas da Catarina e do João perto da escada, a correspondência deles espalhada na bancada da cozinha, evidências de que tratavam minha casa como um depósito pessoal enquanto planejavam meu exílio. Posicionei o carregador com câmera na tomada da porta da frente, angulando-a perfeitamente para captar quem entrasse. A vista pelo aplicativo do meu telefone mostrava todo o hall de entrada, incluindo o local onde planejava pendurar meu bilhete. Testei a detecção de movimento, entrando e saindo do quadro, até estar satisfeito que o sistema capturaria cada momento do retorno deles. Então, colei o envelope na parte interna da porta da frente, na altura dos olhos onde não poderiam deixar de vê-lo. De pé na minha sala de estar pela última vez, toquei o console onde a foto da Margarida esteve por 23 anos. Os novos proprietários colocariam suas próprias fotos de família ali, criariam suas próprias memórias nos quartos que a Margarida e eu enchemos de amor. Está feito, querida. Sussurrei para a memória da Margarida. Justiça feita. Tranquei a casa com minha nova chave. Testei a transmissão da câmera mais uma vez do meu carro e dirigi de volta ao meu apartamento. O detector de movimento estava armado, a bateria totalmente carregada e meu telefone pronto para me alertar no momento em que a Catarina e o João descobrissem que suas chaves não funcionavam mais. De volta ao meu apartamento, sentei-me na minha cadeira com o telefone na mão, observando a porta vazia pelo aplicativo da câmera. O carimbo de data e hora mostrava 18 horas e 30 minutos de quinta-feira. Amanhã, a Catarina e o João voltariam de sua viagem de negócios, provavelmente discutindo seus planos de lar de idosos e já gastando meu dinheiro em suas mentes. Eles não tinham ideia de que seu velho pai grato se tornara seu pior pesadelo. Acordei na sexta-feira de manhã com a antecipação de um homem prestes a testemunhar justiça após anos de injustiça. Meu café estava mais gostoso do que nas últimas semanas, e até o pequeno apartamento parecia menos confinante. Enquanto me acomodava na cadeira com meu telefone, a transmissão da câmera mostrava minha antiga porta vazia. 16 horas e 30 minutos. Eles deveriam chegar em breve. Eu memorizei seus padrões de viagem. A Catarina sempre insistia em sair de Faro ao meio-dia para evitar o trânsito, e o João dirigia exatamente no limite de velocidade. Estariam estacionando na minha garagem dentro de 1 hora. Olhei para a foto da Margarida na minha mesinha de cabeceira. Espero que entenda o que estou fazendo, querida. Eles não me deixaram escolha. 17 horas e 15 minutos. Meu telefone vibrou com a detecção de movimento. Um SUV preto, o carro do João, estacionou na garagem da minha antiga casa. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu observava a tela. A Catarina saiu primeiro, espreguiçando-se após a longa viagem. O João emergiu do lado do motorista, puxando as malas do porta-malas. Eles se moviam com a confiança casual de pessoas voltando para casa para reivindicar sua herança. Observei-os se aproximarem da porta da frente, a Catarina pescando suas chaves na bolsa, enquanto o João colocava a bagagem no chão. Ela inseriu a chave na fechadura que mandei trocar ontem. A chave não girou. A Catarina franziu a testa, examinando seu chaveiro. Tentou novamente, mexendo na chave com crescente frustração. Que estranho. Sua voz veio pelo alto-falante do meu telefone. Minha chave não está funcionando. O João se aproximou, sua expressão mudando de cansado para preocupado. Deixa eu tentar a porta dos fundos. Observei-o desaparecer ao lado da casa, enquanto a Catarina continuava lutando com a fechadura da frente. Quando o João voltou 3 minutos depois, seu rosto estava escurecido de alarme. A porta dos fundos também está trancada e o controle da garagem não funciona. Sua voz carregava um tom de pânico que eu esperava ouvir. Catarina, alguém trocou essas fechaduras, o quê? Isso é impossível.
Meu pai nem conhece serralheiros. O João examinou a porta da frente mais cuidadosamente, sua mente de consultor financeiro reconhecendo problemas quando os via. Essas são fechaduras novas, não é um acidente. A Catarina pegou o telefone com dedos trêmulos. Vou ligar para o pai. Observei-a discar meu antigo número fixo, que desconectei há 3 dias. Após vários toques, seu rosto desmoronou de confusão. Sem resposta, nem vai para o correio de voz. Tenta o celular dele. Ele não tem celular, lembra? Falamos sobre comprar um para emergências. A voz dela rachou com o primeiro sinal de medo real. O João estava examinando as janelas agora, sua confiança anterior completamente evaporada. Ali, aquela está destrancada, posso te levantar. Observei minha filha escalar pela janela da cozinha, que deixei destrancada de propósito, seu terno de negócios prendendo no caixilho. Ela desapareceu dentro e, momentos depois, a porta da frente abriu por dentro. O João entrou com as malas e ambos pararam abruptamente quando viram o envelope branco colado na porta na altura dos olhos. A mão da Catarina tremia enquanto puxava o envelope com seu nome e o do João escrito na minha caligrafia cuidadosa. Inclinei-me para a frente na cadeira do apartamento, telefone segurado com as 2 mãos, enquanto ela rasgava o selo, seus olhos movendo-se pelas minhas palavras, o João lendo por cima do ombro. Observei suas expressões mudarem. Confusão, choque, descrença, horror. Ele vendeu a casa. A voz da Catarina subiu a um quase grito. Como ele pôde fazer isso conosco? O João arrancou o bilhete das mãos dela, lendo novamente como se as palavras pudessem mudar. Esse velho manipulador nos enganou o tempo todo. 890 mil euros. A Catarina estava chorando agora, sua maquiagem cuidadosamente feita escorrendo pelas bochechas. Ele ficou com tudo. Esse dinheiro era para ser nosso futuro. Seu futuro, João retrucou, a máscara de genro dedicado finalmente caindo. Esse é o seu pai, Catarina. Você deveria ter lidado melhor com isso. Minha culpa? Ela virou-se contra ele, anos de ressentimento reprimido fervendo. Você foi quem disse que ele era um fardo. Você foi quem insistiu no lar de idosos. Bem, ele era um fardo. Olha o que ele fez conosco. João gesticulava descontroladamente pela sala que não era mais deles. Estamos sem casa. Nosso aluguel vence na próxima semana. A bela ironia não me passou despercebida. Eles estavam brigando na minha sala de estar sobre estarem sem casa, exatamente como planejaram me deixar sem casa no lar de idosos deles. Chama um advogado, disse Catarina desesperada. Tem que haver algo que possamos fazer. Ele não pode simplesmente vender a casa sem nos contar. Com que dinheiro? A voz do João pingava desprezo. Caso você tenha esquecido, perdi meu emprego há 6 meses e seu salário de marketing mal cobre os pagamentos do carro. Então arranja outro emprego? Onde? Você acha que as empresas financeiras estão fazendo fila para contratar consultores demitidos por transações questionáveis? Observei o rosto da minha filha desmoronar enquanto ela percebia toda a extensão da situação deles. Sem casa, sem herança, sem economias e o status de desempregável do João finalmente revelado. Como ele pôde ser tão cruel? Ela sussurrou. Do mesmo jeito que você foi cruel quando o chamou de fardo e planejou interná-lo, João retrucou. O velho era mais esperto que nós dois. Pela tela do meu telefone, vi-os desmoronarem no meu antigo mobiliário, móveis que estariam fora amanhã quando os novos proprietários tomassem posse. A Catarina enterrou o rosto nas mãos, enquanto o João encarava meu bilhete com a expressão de um homem que finalmente entendeu que foi superado. Desliguei a transmissão da câmera. Já tinha visto o suficiente. Caminhando até minha pequena cozinha, abri a garrafa do vinho favorito da Margarida que guardei da casa. Um Bordeaux 2018 que estávamos guardando para uma ocasião especial que nunca chegou. Servi-me uma taça e a ergui para a foto da Margarida. Para você, meu amor, justiça feita. O vinho tinha gosto de vitória. Eles aprenderam o que acontece quando você morde a mão que te alimenta. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido,
Provavelmente a Catarina tentando me contatar por algum novo método. Deletei sem ler e desliguei o telefone completamente. Caminhando até a janela, olhei para o horizonte de Lisboa, pintado de dourado pelo sol poente. Em algum lugar da cidade, minha filha e seu marido estavam enfrentando as consequências de sua crueldade. Em algum lugar na minha antiga casa, eles estavam aprendendo que seu fardo se tornara seu maior problema. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte da Margarida, senti-me completamente livre. Não era mais o fardo de ninguém. Era meu próprio homem novamente, com meu próprio dinheiro, minhas próprias escolhas e meu próprio futuro se estendendo à frente, como uma estrada aberta. Rui Santos deixou o prédio e ele nunca mais voltaria.